A aula de hoje é sobre oxirredução e determinação do NOx, que é o número de oxidação. As reações de oxirredução, elas acontecem no nosso dia a dia. Um exemplo, a gente tem aí a combustão, que é a queima, é um processo de oxirredução. O enferrujamento do ferro, a queima de combustíveis nos veículos, o funcionamento de pilhas e baterias. Tudo isso são exemplos de reações que ocorrem em oxirredução. Mas o que seria então a oxirredução? A oxidação ela é a perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. E uma reação de oxirredução é aquela onde tem uma transferência de elétrons, né? Um ganhando e o outro perdendo elétrons. Se a gente observar a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução elas envolvem a transferência de elétrons entre os átomos. Mas quando a gente fala em oxidação e redução, agora a gente está falando isso tudo numa mesma reação química. Um exemplo que a gente pode citar é se a gente colocar, por exemplo, um fio de zinco em uma solução de sulfato de cobre, que ela tem coloração azul. O zinco a gente pode pensar como se fosse um prego, né? Se eu colocar um prego dentro dessa solução de sulfato de cobre, que tem coloração azul, o que a gente vai verificar depois de um tempo? Que essa solução, a coloração azul dela vai começar a desaparecer, ela vai começar a ficar transparente. E o zinco, né, esse prego que a gente colocou, ele vai começar a ficar revestido por um material alaranjado, que seria o cobre. O que está acontecendo aí nessa reação? A gente pode observar aqui que o zinco ele estava na forma metálica, então a carga dele aqui é 0, e ele vai começar a ser dissolvido na solução e vai passar a ter uma carga mais 2. Tá? Ele em solução aquosa aqui, ele vai ter carga mais 2. De 0 para mais 2, significa que ele está perdendo 2 elétrons. Né? Quando o elemento perde elétron, ele fica com carga positiva. Então, ele perdeu 2 elétrons aqui. Já o cobre, ele tinha carga mais 2, porque ele estava na solução, e começou a se transformar em cobre metálico, com carga 0. Significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele ganhou esses 2 elétrons de quem? Ele ganhou do zinco. Como o zinco perdeu, o zinco perde 2 e o cobre ganha 2. Então, a gente tem aqui a equação geral, que a gente pode dizer então que o zinco passou de 0. O zinco passa de 0 para mais 2 e o cobre passa de mais 2 para 0. E as duas semi-reações separadas, que a gente pode ver aqui que o zinco era 0, passou para mais 2 porque ele perdeu 2 elétrons. Já o cobre, que era mais 2, ganhou 2 elétrons e passou a ser 0. Quem perde elétrons, o número de oxidação aumenta. A gente passa de 0 aqui para mais 2. Então, o número de oxidação aumentou, a gente significa que ele oxidou, perdeu elétrons. E o que passou de mais 2 para 0, o número de oxidação diminuiu, ou seja, ele reduziu. O que seria o NOx? Né? O NOx ele é a carga do elemento quando ele ganha ou quando ele perde elétrons aí numa ligação química. Então, por exemplo, a gente tem aqui o óxido de magnésio, onde a carga do magnésio vai ser mais 2 e do oxigênio menos 2. Por quê? O magnésio ele pertence à família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, a tendência dele é perder esses 2 elétrons. E o oxigênio, como está na família 6A, ele tem 6 elétrons e precisa ganhar 2. Então, o magnésio perdendo 2, a carga é mais 2. E o oxigênio ganhando 2, carga menos 2. Outro exemplo aqui do ácido clorídrico. Nesse caso aqui a gente tem um composto covalente. Os compostos covalentes, eles não têm carga de verdade, né? Mas a gente vai ver pela eletronegatividade.
como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai puxar os elétrons para o lado dele. E seria como o hidrogênio estivesse perdendo esse elétron. Mas, na verdade, ele não está, ele está compartilhando. Mas a gente vai indicar uma carga aqui para cada um. Então, o cloro, se ele é da família 7A, a tendência dele é ganhar elétron, então menos 1. E o hidrogênio, como tem um elétron só, ele ficaria com a carga mais 1, como se ele tivesse perdido esse elétron. Temos aqui umas regrinhas para determinação de número de oxidação. Primeira regra: substâncias simples sempre vão ter a carga zero. O que é uma substância simples? Aquela formada por elementos iguais. O2, O3, P4, SO8, carbono grafite, carbono diamante. A gente pode ver que o O2 ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Nessa ligação aqui, nenhum dos dois vai ganhar elétrons. Então, eles só compartilham e não tem quem seja mais eletronegativo do que o outro. Então, aqui nessa situação não tem carga, a carga é zero. Segunda regra: se a gente tem um íon monoatômico, a carga sempre vai ser igual à própria carga do íon. Por exemplo, K+, carga mais 1. Ba mais 2, carga mais 2. F-, carga menos 1. N-3, carga 3. Terceira regra: o hidrogênio, geralmente vai ter a carga mais 1 nos compostos, tá? Então, aqui no HBr, no H2SO4, aqui na glicose, a gente tem o hidrogênio com a carga 1. Ele só não vai ser 1 se a gente tiver um hidreto metálico. O que é um hidreto? Seria o hidrogênio ligado com metal alcalino ou alcalino terroso. Porque esses elementos aqui eles têm carga fixa. Então, nesses casos, o hidrogênio vai ter a carga menos 1. Como eu falei, a gente tem alguns elementos que têm carga fixa. Quem são eles? A família 1A, os metais alcalinos, que tem a carga mais 1. Os alcalinos terrosos, que tem carga mais 2. O zinco também tem carga mais 2. A prata, mais 1. E o alumínio, mais 3. Quinta regra: o NOx do elemento do oxigênio geralmente é menos 2. Quando que não vai ser? Quando ele estiver ligado com flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que ele, então o flúor seria o negativo e ele vai ser o positivo aqui nesse caso. Então, a carga dele é mais 2. E quando ele está ligado quando ele é um peróxido, né? O peróxido está ligado com metal alcalino, o hidrogênio aqui no caso, e a gente tem essa fórmula no final O2, né? Com a carga menos 2 no geral. Sexta regra: os halogênios, que são os elementos da família 7A, porque eles têm 7 elétrons na última camada, né? O cloro, o bromo e o flúor, por exemplo, tem 7 elétrons na última camada, então a tendência deles é ganhar um elétron. Então, a carga vai ser menos 1. Sétima regra: o somatório das cargas tem que ser nulo. Vão se anular aqui, ó. Se eu somar mais 1 com menos 1, 0. Mais 2 com menos 2, 0. Vamos ver agora um exemplo de aplicação do cálculo de número de oxidação. Então, vamos seguir as regrinhas, né? Então, tem aqui o carbono ligado com oxigênio. Eu vou pela regra, né? Que a gente só sabe ali o valor do oxigênio, que ele pode ser menos 2. Como eu tenho um oxigênio só na molécula, então é menos 2. O carbono, para zerar, vai ter que valer mais 2. Já que a gente tem uma molécula neutra, o somatório tem que ser nulo, tem que ser 0. Então, mais 2 com menos 2, 0. O valor do carbono, então, aqui na molécula é mais 2. Nesse caso aqui, a gente pode determinar o do enxofre, sabendo que o hidrogênio geralmente vale mais 1. E como eu tenho 2, 1 vezes 2, 2. O oxigênio geralmente é menos 2 vezes 4, menos 8. Então, o enxofre tem que ser um valor
que eu somando aqui vai zerar. Então, que número somado com 2 vai dar 8? 6. 6 mais 2, 8. Menos 8, 0. Aqui no outro exemplo, o zinco ele tem carga fixa. A carga dele é mais 2. E o oxigênio geralmente é menos 2. Que vezes 4 vai dar menos 8. Então, o valor do enxofre seria o número que somado aqui para dar 0. 6. Porque 6 mais 2, 8. Menos 8, 0. O potássio também tem carga fixa, porque é elemento da família 1A, carga mais 1. Vezes 2, mais 2. O oxigênio, geralmente, menos 2, vezes 4, menos 8. O enxofre vai valer mais 6 também. 6 com 2, 8, menos 8, 0. Aqui, como a gente tem um finalzinho aqui, um O2, ele pode ser um peróxido, né? Onde o oxigênio aqui, ele pode valer menos 1. Então, vamos começar aqui com o hidrogênio. O hidrogênio vale mais 1, vezes 2, mais 2. Para zerar, aqui o outro lado tem que ser menos 2. Como temos 2 oxigênios, cada um só pode valer menos 1. Então, aqui a gente tem um peróxido, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. O oxigênio, quando ele está ligado com o flúor, né, o flúor, como é o mais eletronegativo, o flúor fica com a carga negativa. Então, aqui o oxigênio ele vai ficar com carga positiva. Como o flúor é um halogênio da família 7A, a carga dele é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, o oxigênio para zerar, mais 2. Hidrogênio é mais 1 vezes 3, mais 3. Oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8. O fósforo aqui, para zerar, vai ter que valer 5. 5 com 3, 8, menos 8, 0. De novo aqui, né, terminou com O2, a gente tem que prestar atenção se não é um peróxido. Como o sódio é da família 1A, ele tem carga fixa, mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Então, o outro lado é menos 2, para zerar. E como eu tenho 2, cada um vale menos 1. Também é um peróxido, que é o peróxido de sódio. Nesse caso aqui, o hidrogênio está ligando com o metal, então a gente tem um hidreto metálico. Aqui o hidrogênio ele não vai ter carga mais 1, porque o cálcio da família 2A tem carga fixa, que é mais 2. Então, aqui, para zerar, tem que ser menos 2. Cada hidrogênio vai valer menos 1. Então, o hidreto metálico, o hidrogênio vale menos 1. Quando a gente tem carga, né, onde tem um íon, esses íons aqui, o somatório da carga não vai ser mais 0. Vai ter que dar o valor da carga do íon. Mas a gente vai seguir as mesmas regras. O oxigênio, menos 2, vezes 3, menos 6. O carbono tem que ser o valor que somado com menos 6 vai dar menos 2, mais 4. Aqui também, menos 2 vezes 3, menos 6. O nitrogênio, o valor que somado com menos 6 vai dar menos 1, mais 5. Menos 2 vezes 4, menos 8. O fósforo tem que ser um valor que somado com menos 8 vai dar menos 3, mais 5.